Como sabemos o que há no centro do nosso planeta? No livro Viagem ao Centro da Terra, os personagens constroem uma nave muito resistente, que é capaz de viajar por dentro de um vulcão. Como os geofísicos podem obter informações sobre o interior da Terra? O que existe por baixo de nossos pés? Que fenômenos e processos fazem com que a Terra pareça viva? Quem é que estuda esses fenômenos? Buscando essas respostas e mais informações sobre esse assunto tão interessante, visitamos o IAG USP, na cidade de São Paulo. Hoje a gente vai entrevistar o professor Igor Paca, que vai nos falar um pouquinho sobre o interior da Terra e como nós conhecemos o interior da Terra. Tudo bom, professor Igor? Tudo bem, Anne. Então, professor Igor, me conte, como é que a geofísica faz para conhecer o interior da Terra? Quais são as fontes de informações? Quais são os métodos utilizados? Nós procuramos analisar todas as fontes de informação de fenômenos que são produzidos no interior da Terra e chegam até onde nós estamos, na superfície da crosta. Essas fontes de informação são, por exemplo, as ondas elásticas produzidas num terremoto. Essas ondas se propagam pelo interior da Terra e a propagação dessas ondas, em particular a velocidade dessas ondas, depende de propriedades físicas do meio que elas atravessam, né? Basicamente, existem duas ondas principais que circulam pelo interior da Terra: as ondas longitudinais, que têm velocidade Vp, e as ondas transversais, que têm velocidade Vs, né? E esse gráfico mostra então como é que essas velocidades variam ao atravessar o interior da Terra. As ondas transversais não se propagam nos líquidos, né? Então, através do estudo dessa propagação, nós sabemos que esta camada aqui, o núcleo externo da Terra, é líquido, tem propriedades de líquido. Nós, através da propagação dessas ondas, nós sabemos também como é que varia a temperatura, né, no interior da Terra, porque a temperatura depende da densidade do meio, né? Nós sabemos também como é que a densidade varia, porque a densidade também é um fator importante na determinação da velocidade das ondas, né? E sabemos também como é que varia a pressão. Se nós sabemos qual é a densidade, sabemos qual é a pressão existente num ponto do interior da Terra. Então, esse conhecimento vem através do estudo da propagação de ondas que são geradas num terremoto. Uma segunda fonte de informação é a aceleração da gravidade. Quer dizer, como é que varia a gravidade da Terra, que é medida ao longo da superfície, né? Essa medida da gravidade depende naturalmente da distribuição de massa, quer dizer, a distribuição de densidades no interior da Terra. Então, a figura mostra, por exemplo, como é que são as anomalias de gravidade para a América do Sul, né? Vemos que há regiões mais densas, não é, que tem material mais denso no interior da Terra, e regiões onde a densidade é menor, né?
Então a gravidade também é uma das fontes de informação importante. Uma outra fonte de informação sobre o interior da Terra é o fluxo de calor que chega até a superfície proveniente do interior. Isso acontece porque existem fontes de energia no interior da Terra e existe então um fluxo de calor que é proveniente do interior da Terra, não de fora. Não é calor do Sol, mas é o calor realmente do interior da Terra. Então, analisando esse fluxo de calor e como ele varia ao longo da superfície da Terra, nós podemos saber muito dos fenômenos que acontecem no interior, né? Quais são as fontes de energia e onde elas se localizam. Então a figura mostra anomalias térmicas, quer dizer, lugares onde o fluxo de calor é mais alto, lugares onde o fluxo de calor é mais baixo. Isso depende da geologia, depende do tipo de material onde é feita a medida. O fluxo de calor é medido em furos de sondagem, né, medindo seu gradiente térmico. Como é que o gradiente térmico aumenta com a profundidade, né? E medindo-se também em laboratório a condutividade das rochas, nós podemos determinar o calor. Nós sabemos hoje que o campo magnético da Terra é gerado numa camada aí muito especial da Terra, que é o núcleo externo. Esse núcleo externo é metálico, né? Ele é diferente do manto. O manto é constituído de rochas parecidas com as rochas que nós encontramos na crosta. São silicatos de ferro e magnésio, principalmente. Mas o núcleo externo é metálico e o principal constituinte desse metal é ferro. E ainda por cima, esse ferro está num estado líquido, como nós vimos aí pela propagação das ondas transversais ou pela não propagação das ondas transversais dos terremotos nessa região. Então, o campo geomagnético é gerado, né, num processo em que energia mecânica é transformada em energia eletromagnética, é gerado nessa camada. E se nós estudarmos, então, esse campo e as suas variações temporais, quer dizer, como é que ele varia com o tempo, nós podemos obter informações sobre o que acontece com esse líquido, quais são e como são os movimentos desse líquido que tem no interior da Terra. Pois é, mas a geofísica não nos diz só sobre como o planeta é hoje, sobre o interior da Terra atualmente. Ela também nos conta sobre o passado do planeta, ou seja, como a Terra era há milhões de anos atrás e como evoluiu para se tornar o que ela é hoje. Então, quais são as fontes e os métodos utilizados pela ciência para descobrir sobre esse passado do planeta? As fontes de informação são as rochas. Então, estudando as rochas, nós podemos saber como é que evoluiu a Terra e escrever, então, a história da Terra, dos fenômenos que aconteceram no passado. Para isso, nós coletamos rochas para vários estudos, por exemplo, na geofísica. Como exemplo, nós vamos falar um pouco sobre o paleomagnetismo. O paleomagnetismo procura determinar o campo geomagnético da Terra no passado, né? Como é que era esse campo e que propriedades ele tinha, coletando rochas adequadas para esse estudo. As rochas são coletadas no campo com uma broca diamantada, né? Elas são feitos furos na rocha e são coletados cilindros de onde depois vão ser cortadas amostras. Essas rochas, essas amostras têm que ser orientadas, porque o que nós estamos procurando é o vetor magnetização
que foi produzido pelo campo geomagnético quando essa rocha se formou. Quer dizer, então, que as rochas têm uma memória magnética. Essa memória magnética é muito parecida com a memória dos discos e fitas que a gente usa para gravação magnética. No fundo, são óxidos de ferro, né, que acabam registrando as gravações. E, no caso aí, registram a intensidade e a direção do campo no passado.